Em 1980, eu era um cara rude. Eu bebia muito e eu fui transferido para Tucson, no Arizona. Eu estava trabalhando em um canteiro de obras e um dos caras trouxeram água do México que estava contaminada. E por acidente eu bebi essa água. Eu fiquei realmente doente e contraí cólera. E em cerca de 72 horas fui levado. E de repente eu percebi que eu estava sem meu óculos, porque eu sou míope. E eu vi que meu corpo estava parado. E eu estava à direita do meu corpo. E eu pairava sobre meu corpo. Eu estava olhando para o meu corpo e olhando ao redor. E a próxima coisa que eu vi é que eu saí ou fui levado através do teto da sala onde eu estava. Eu estava sendo transportado para um vazio escuro, muito escuro. Eu ouvi alguém falando comigo, como que por telepatia. E essa voz foi me explicando muitas coisas. E essa voz me explicava o porquê da vida. E todas as perguntas que as pessoas fazem antes de morrer, essas perguntas foram respondidas para mim. E essa voz falava: você sabe o que aconteceu. Você sabe que você morreu. Você sabe que você será julgado. E nesta viagem, quando eu estava ali, eu percebia que tudo ficava claro na minha mente a respeito do que estava acontecendo. Eu estava indo através daquela escuridão e me aproximando de uma luz. E eu percebi que no meio daquela escuridão havia uma grande rocha. E eu vi que havia uma pessoa sentada em um trono. E desse trono saiu uma luz muito brilhante e muito poderosa. E havia amor e compaixão também que saía desta luz. Mas também havia firmeza e justiça emanando dessa pessoa. E eu fiz essa pergunta: quem é essa pessoa? E aquela voz me disse: este é o presente de Deus. Na verdade, ele é Jesus. E ele disse para mim: eu sou perfeito. E da maneira que você abusou da sua vida, você não pode entrar no céu. E ele me disse que é concedido a mim ver uma terra desconhecida. Então ele tinha umas chaves na mão dele, ele puxou essas chaves, e quando ele puxou essas chaves na mão dele, eu podia ver a cicatriz. A cicatriz estava próxima ao pulso. Então ele caminhou até um portão, ou uma porta, e a porta se abriu. Então depois disso ficou tudo escuro e eu não pude ver mais o Senhor. E eu estava sendo movido à direção a esta porta. E eu atravessei esta porta. E depois dessa porta eu vi um túnel girando. E eu vi um anel de fogo rugindo. E ele girava, girava. O cheiro era insuportável. Os ruídos, os gritos. A coisa que eu mais me lembro era dos gritos e dos ruídos. Eu podia sentir isso. O calor era muito quente. E eu fui caindo, até que atingi o chão. Então eu me levantei e disse: aonde estou? E eu vi ali muitas pessoas que haviam mortos. E eu os conhecia. Eles vinham ao meu redor me batendo. Essas pessoas que eu vi eram muito estranhas. Seus olhos pareciam ocultos. Eram quase répteis. Eu achei muito estranho aquilo, comecei a olhar ao meu redor e ver aquelas pessoas e pensei: não são pessoas. Então eles se transformaram em criaturas muito feias que eu jamais havia visto. Cada um se transformou em criatura muito feio. Eles não eram perfeitos em nada.
eram criaturas más e eles vieram até mim, querendo me destruir em pedaços. E eles tentaram agarrar todo o meu corpo, minhas pernas, e tentavam me rasgar. Então eu vi o meu melhor amigo que estava ali e ele se transformou em uma dessas pessoas diferentes. A metade dessa pessoa era como dinossauro e a outra metade era como réptil. Ele estava sibilando e cuspindo em mim. E eles estavam falando numa língua que eu não pude entender. Não sabia o que eles estavam dizendo. E uma dessas criaturas veio até mim, falou em inglês e me disse para segui-lo. Demos alguns passos e de repente nós estávamos no fim do horizonte. Isso não faz sentido, mas dali nós não poderíamos ir mais longe. Eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. E essa criatura dizia: venha, me siga, venha, me siga. Então foi o que eu fiz. Então chegamos a uma estrada plana, empoeirada. Então eu comecei a ver células que estavam embutidas ali. E dentro dessas células havia pessoas. E cada uma dessas células tinha uma pessoa. E elas estavam como se revivendo parte da vida delas na Terra. Essas pessoas não estão de maneira agradáveis ali. O que ele estava passando era como um pesadelo. Enquanto estávamos caminhando ali, eu percebi que o inferno é um grande lugar, que há muitas partes, lugares que eu não cheguei a ver. Eu vi criaturas e demônios correndo ao redor dali, e pessoas em vários estágios de tormentos. E os demônios colocavam as pessoas nessas células e eles atormentavam elas de várias maneiras. Então eu vi um homem dentro daquela célula. Ele parecia estar muito tempo ali. Ele havia sido um capitão de um navio e ele estava sendo flagelado ali. Quando ele estava em vida, ele gostava de ser malvado com a tripulação do navio dele. E de repente eu vi uma criatura de cor púrpura. Ele era de uma certa forma bonito, mas ela parecia muito feio, não sei como explicar. E ele chegava no ouvido deste homem que estava na célula e começava a atormentar ele com palavras, dizendo para ele: você teve chance de ser bom na terra e você fez as pessoas sofrerem, e Deus não permite estas coisas. E esse demônio veio até mim e tentou me falar coisas para eu amaldiçoar a Deus. Eu não sei que criatura é essa, que demônio é esse, mas ele tinha grande poder e autoridade. Então eu vi uma senhora ali que acabara de morrer em um acidente de carro e ela foi depositada em uma daquelas células. E eu vi quando ela chegou lá e toda a vida dela começou a passar dentro daquela célula para ela ver. Ela viu a fazenda da avó dela, como ela era amada na terra, e foi passando toda a vida dela quando ela estava crescendo. E ela começou a ver a avó dela e ela pensou que ela estava no céu, o demônio que estava dando esta visão para ela. E eu ouvi a avó dela falando: filha, você quer pudim? Você chegou ao céu. Eu estou tão feliz por você estar aqui. E esta mulher realmente pensou que estava no céu, que tinha chegado ao paraíso. E de repente os demônios começaram a agarrar uma parte ou outra parte dela, e ela percebeu que ela não estava no paraíso. E nós passamos por outras células e eu olhava para as pessoas e a pele das pessoas pareciam estar intactas, mas todos eles estavam queimando. E eu vi um homem ali
numa daquelas células e ele estava jogando sinuca. E nessa visão eu vi ele como uma criança. Então eu vi que vinha uma enorme serpente, engolia essa pessoa e depois vomitava ela de volta. E eu via quando a pele dele voltava e ele ficava inteiro de novo. É uma coisa muito estranha e não dá para entender. E eu via pequenos demônios saltando em cima dele. Eles estavam batendo nele e agarrando ele. Não havia descanso para essa pessoa. Tudo o que fazia passar o tempo ali era os tormentos. De repente, em outra célula, eu vi uma mulher que estava vestida com roupas elegantes. Essa mulher morreu em 1969 e eu vi que ela tinha uma criança e ela ofereceu essa criança no fogo. Ela sacrificava bebês e os demônios estavam rasgando ela e ela somente gritava. Ela era uma bruxa, ela praticava magia negra. Ela morreu há muitos tempo atrás e ela foi presa dentro do caixão e ela tentava sair daquele caixão. E quando finalmente ela conseguiu abrir o caixão, todos os demônios puxavam ela para fora. Então, em outra célula, eu vi uma senhora e ela acreditava que a Mãe Terra poderia salvá-la. Ela foi uma pessoa que honrou as árvores, a natureza, as rochas. Ela acreditava que a natureza era a sua prática religiosa. Ela dançava em redor de fogueiras com outras pessoas. Tudo isso que ela fazia realmente era para os demônios. E o demônio vinha para perto dela e dizia para ela: olha aqui uma pedra, essa pedra vai te salvar. E eles, os demônios, atingiam ela e arrancavam a boca dela. E eles diziam: as pedras não podem te salvar. Agora ninguém pode salvar mais você. Então eles começaram a rasgar a pele dela. E isso eles faziam lentamente. Era agonizante. E não sobrava mais nada nela a não ser o esqueleto. Então eles pegavam os ossos dela e quebravam. Quando tudo isso acontecia novamente, o corpo dela começava a se formar novamente. Começava tudo de novo, com uma cena nova a cada instante. Eu não gosto de dizer o nome das pessoas que eu vi ali, mas vou falar de uma pessoa que definitivamente eu vi ali e todos no mundo inteiro conhecem ele. Seu nome é Adolf Hitler. Hitler estava em uma das células, sentado em um cubo. Ele estava queimando nas chamas. Ele estava apenas sentado e queimando. Ele tinha um olhar hediondo. O rosto dele estava todo queimando e a carne dele estava apodrecendo. E ele estava sentindo cada queimadura que ele sofria ali. Era como o forno do gás dos campos de concentração, como se ele estivesse revivendo todas as torturas que se passaram num campo de concentração, naquele calor incandescente. De repente ele ali dentro viraria cinza e logo em seguida voltaria a ser atormentado da mesma forma. Nos seus olhos eu vi apenas raiva, uma raiva voraz e furiosa. Então nós caminhamos para outro segmento do inferno. Então chegamos a um poço escuro e fundo. E eu vi um cubo ali pegando fogo. E dentro do cubo tinha uma imagem. E o demônio estava me tentando fazer entrar ali. Os demônios, todas aquelas criaturas me queriam dentro daquele cubo. Eles estavam tentando me pegar. E era muito difícil para mim. Eu estava muito assustado. E eu somente dizia: Jesus Cristo, Jesus Cristo. E os demônios tentavam me colocar ali dentro daquele cubo. E eles diziam: você perdeu sua conexão com o homem lá de cima.
Então, de repente, atrás de mim, eu comecei a escutar como alguém vinha caminhando. Era uma criatura muito alta. Era uma criatura demoníaca. E de repente ele entrou numa névoa, na escuridão do inferno. E de repente eu vi uma mão descendo do alto. Essa mão iluminava. E essa mão me pegou pelos braços e me tirou dali. E ele me carregou e me tirou dali através do ar. Me tirou daquele poço sem fundo, me levando direto para cima. E de repente eu fui acordado por enfermeiras no quarto do hospital. E eu comecei a respirar e peguei no braço do médico e disse: eu não estou dentro daquele cubo. E o médico me disse: não, você está no hospital. Então, a partir deste momento, eu já não era mais um ateu.